Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai mais um vídeo da nossa irmã Celestial, do blog que se chama-se The Master's Voice Prophecy Blog, que é o blog de A Voz do Mestre, A Voz do Mestre, Profecia. O nome desta profecia é Eles vão rasgar a carne. O nosso Pai Celestial deu a ela no dia 13 de dezembro de 2021. E ela começa aqui com o versículo, o capítulo de Provérbios de 5, de 1 a 14, que é o que eu vou ler aqui a seguir. Vou orar ao Altíssimo e eu espero que vocês estejam se preparando, porque nós sabemos que infelizmente os dias estão difíceis e vão ficar cada vez pior. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Sabemos que estamos, Pai Santo, totalmente dependentes de ti. Nós não sabemos o que é que vai vir, mas tu sabes, Senhor. Tu tens alertado o teu povo, Senhor, e felizes aqueles que dão ouvidos à tua voz, se arrependem, vivem vidas santificadas, Senhor. Seja tudo seguido a tua vontade, Senhor. Abençoa a nossa irmã Celeste, ela abençoa todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, abençoa-me a mim e a minha casa, que eu possa sempre dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. E então ela começa por dizer assim, por favor, leia esta passagem e peça a Deus que a ensine a você. Ela vai salvar a sua vida. Esta passagem, que ela está dizendo, vai salvar a nossa vida se nós lermos com atenção o que está aqui. O que é isto? É Provérbios 5, de 1 a 14. Eu vou ler da tradução, inicia se é melhor é por a Bíblia, mas eu vou ler daqui. Portanto, diz assim, meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos para o meu entendimento, para que você possa manter a discrição e seus lábios possam cumprir com o conhecimento. Para os lábios de uma adúltera pingam mel. Portanto, os lábios de uma adúltera pingam mel. Quer dizer que uma mulher adúltera, ela tem palavras suaves e meladas, que às vezes cativam os homens. Para os lábios de uma adúltera pingam mel e a sua fala é mais suave do que o óleo, mas no final ela é amarga como absinto, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem até a morte, seus passos tomam conta do Seol. Ela não pondera o caminho da vida, os seus caminhos são instáveis e ela não sabe. Agora, pois, meu filho, escutai e não vos afasteis as minhas palavras da tua boca. Mantenha o seu caminho longe dela e não se aproxime da porta da sua casa. Caso contrário, você dará o seu vigor, que é a sua força espiritual, aos outros, e os estranhos serão cheios da sua força. Seus bens duramente conquistados irão para a casa de um estrangeiro e você gemerá, portanto, você vai gemer no futuro. Portanto, não é no futuro, é você gemerá no fim. Desculpe, mas eu estava vendo a melhor tradução para esta palavra. E você gemerá, você vai gemer no fim. Quando sua carne e o seu corpo forem consumidos. Isso é que é a parte principal, porque o nome do vídeo é A Carne Será Rasgada. Portanto, deixa-me ler de novo. Você gemerá no final, quando a sua carne e o seu corpo forem consumidos. E você diz, como eu odiava a instrução, e o meu coração rejeitou desdenhosamente a repreensão. Eu não ouvi a voz dos meus professores, nem inclinei os meus ouvidos para os meus instrutores. Eu estava quase em ruína total no meio da assembleia e da congregação. Aqui está o Provérbios 5, de 1 a 14. E então ela diz assim, esta é uma profecia gráfica. Já estou avisando. Portanto, o que ela vai dizer aqui é gráfico. Portanto, vamos mexer com a pessoa.
Se eu tiver que ver essas coisas, falarei delas. Portanto, ela está dizendo, se eu vejo essas coisas no sonho, eu tenho que falar delas. Elas serão colocadas à conta dos homens e das mulheres, exatamente como ocorrem. Se você não quiser ler, saia fora. Leia algo mais adequado ao seu gosto. Mas para mim, eu vou falar exatamente o que Deus me mostrou. É a frustração da minha posição que eu vejo as coisas e até mesmo suporto desconforto pessoal em receber algumas destas profecias. Mas quando falo na instrução do Senhor, as pessoas se nomeiam como guardiãs de alto nível moral. Elas tentam me dizer para eu ficar quieta, calada, enquanto vivem no mesmo mundo que faz o que Deus está acabando de revelar. Não é como se eles pudessem parar o que realmente está acontecendo a cada momento ao nosso redor em tempo real. Não, este não é um problema deles. A questão deles é que eu não devo falar isso. Não deveria ser Deus, não deveria... o que ela está dizendo é que as pessoas estão dizendo a ela para ela não falar nisso, porque elas acham que Deus não ia revelar coisas tão gráficas. Como se os eventos gráficos já não estivessem acontecendo ao nosso redor. Como se a existência da avestruz, de colocar a cabeça na areia, já tivesse mostrado eficaz para fazer coisas desagradáveis e horríveis desaparecerem. Na minha opinião, ou no meu ponto de vista. É simples. Se você não pode ler ou receber isso, então saia, vai para fora. Não procure amigos. Eu procuro aqueles que amam a vida e querem saber a verdade para salvar as suas vidas. São 3h41 da manhã, horário de Nova York, que mais uma vez acordei do sono para servir ao Senhor. Eu tive um sonho horrível e durante o sonho, por mais breve que fosse, a minha pele ficou tão quente que eu tentei rebolar rapidamente para sacudir-me do sono. Às vezes funciona, se rolar e bater o suficiente, eu consigo acordar. Para minha surpresa, o Senhor disse aos céus que não faça isso. Fica aqui e observe o que eu estou te mostrando. Então eu fiquei naquele sonho horrível, com minha pele super aquecida, e estas são as coisas que eu vi. Ela diz que quando vi este sonho, até parece que ela ficou com um grande calor. Portanto, subir um calor, ela disse assim, eu vi atletas profissionais, jogadores americanos do NFL, principalmente, portanto, aqueles jogadores de futebol dos Estados Unidos da América, aqueles muito grandes, altos, principalmente, mas isto se aplicará a atletas em todos os lugares, embora isso aconteça principalmente nos Estados Unidos da América, foi o que Deus me mostrou, atletas profissionais que se tornaram tão parecidos com animais, causaram grandes danos sexuais às pessoas. Eles forçaram as pessoas com quem estavam dormindo a fazer coisas que não queriam fazer e Deus me disse, as pessoas vão odiar relações sexuais depois destes encontros. Elas ficarão traumatizadas, ficarão apavoradas e alguns deles nunca mais vão querer ver outra pessoa nua. Esse é o castigo pelo pecado, pela imoralidade sexual e pela quebra das leis de Deus. Eu vi, portanto, pessoas do NFL, eu vi homens do NFL parcialmente vestidos, alguns deles em campo durante um jogo ao vivo, outros deles em quartos de hotel, alguns deles nas suas mansões caras. Tenha em mente que isso é para todos os atletas. Não tanto ligas menores, mas principalmente aqueles que recebem trilhões de dólares para perseguirem uns aos outros em campo. Eles não tinham calças, mas estavam vestidos as cores e uniformes do seu time, capacetes protetor, aquela coisa na boca, o bocal, aquele enorme acolchoado na parte superior do corpo, mais o uniforme do time, mas eles não tinham fundos. Eles abusavam sexualmente dos seus parceiros a céu aberto. Portanto, não sei se você sabe como é, que é as... eu vou pôr aqui NFL, NFL, como é que é o nome daquilo? Não digo agora o nome. Ok, irmãos,
O que ela acabou de dizer foi essas roupas, vocês estão vendo essas roupas aqui. Ela diz que viu eles com os capacetes, com estes fatos que têm, estes fatos têm uns alcochoamentos muito grandes aqui em cima. Está aqui, até por acaso não dá muito bem para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar um que apareça melhor. Aqui ainda não é o suficiente, mas eles têm aqui assim umas coisas para proteger. Só que segundo aquilo que ela diz, eles não tinham calças. Eles estavam abusando sexualmente uns dos outros, portanto, a campo livre. Deixa-me ler de novo, diz assim. Vi homens do NFL parcialmente vestidos, portanto, eles não estavam todos vestidos. Alguns deles em campo durante o jogo, ao vivo, outros nos hotéis, outros nas mansões. E, portanto, ela diz que os atletas não tinham ligas menores, mas eram aqueles que recebem trilhões, aqueles mais importantes. Eles não tinham calças. Eles não tinham. They had no pants. Eles não tinham calças. Portanto, eles não tinham calças, mas estavam vestidos das cores dos uniformes do cetim. Tinham capacete, protetor bucal, eles têm uma coisa na boca, aquele enorme alcochoado, que é exatamente isto aqui assim, aquele enorme alcochoado da parte superior do corpo, mais o uniforme do time, mas eles não tinham fundos, não tinham calças. E eles abusavam sexualmente dos seus parceiros a céu aberto. Entendido o senhor que isto é metafórico. Eles não fariam isso de facto a céu aberto ou em campo, mas as notícias subsequentes seriam tão públicas quanto se fizessem. Portanto, o que Deus estava mandando dizer é que isto vai acontecer, os abusos sexuais que eles fazem vai vir a céu aberto. Vi um homem abusando de uma mulher. Ele agarrou sua cabeça e a obrigou a se ajoelhar na frente dele para fazer o que ela não queria fazer. Ela estava chorando tanto que o seu rímen, o rímen dos olhos, correu tudo, fazendo com que ela parecesse tão lamentável. Mas aquele homem tinha a sua cabeça loura em um punho de ferro e não havia nada que ela pudesse fazer para se libertar de onde ele a tinha colocado. E nós sabemos muito bem o que é que isso quer dizer. Portanto, este homem tinha essa mulher à sua frente e queria que ela fizesse a ele exatamente o que ele fazia. Ela estava de joelhos, não é preciso dizer mais nada. Foi bem no saguão do hotel, com todo o mundo olhando em choque. Alguns atletas abusavam de homens e mulheres nos seus quartos de hotel. As pessoas estavam chorando, gritando e, em alguns casos, sangrando. Mas essa não é a parte mais chocante que eu vi. Estes jogadores mudaram. A única maneira que posso descrever é quando o super-herói está mudando de humano para mutante. A maneira como eles gritavam e se avolumam, portanto eles estavam ficando grandes e gritavam, ficavam maiores em tamanho, crescem tanto o músculo enquanto gritam, da dor da transformação repentina. Foi assim que estes homens se tornaram. Os seus corpos ficavam visivelmente maiores, o que significa que cada parte deles era maior. Eles machucavam muitas pessoas sexualmente por causa disso, e eu finalmente entendi um aspecto da palavra profética que falei por anos pelo Espírito do Senhor, que diz, eles rasgarão a carne. Portanto, estes homens, eles vão ficar quase como animais, que quando eles vão ter relações sexuais com as mulheres, eles vão romper mesmo as mulheres. Eles rasgarão as carnes. Geralmente se refere a como os caídos, os anjos caídos, que tiveram relações com as mulheres e que comeram a humanidade quando voltarem a esta terra. Mas neste sonho eu vi um aspecto diferente do que Deus quer dizer quando ele usa esta frase. Como estes homens cresceram sobre este poder demoníaco em proporções muito grandes, eles dilaceraram as pessoas nos assaltos que cometeram. Eles estavam gritando durante as suas mudanças e também como eles fizeram isso com os outros. E os corpos mudaram para leões. Eles mudaram espiritualmente ou na vida real. Não vou tentar minimizar nada do que vi para fazer sentido para ninguém. O Senhor já me revelou que muitos daqueles que se parecem com pessoas entre nós não são pessoas.
Many of those who look like people among us are not people. Muitos daqueles portanto, que estão vivendo entre nós, ou que se parecem com pessoas, que estão vivendo entre nós, não são pessoas. Ele também revelou que espíritos poderosos e deuses tomarão conta das pessoas em sua própria pele. Eles não serão 100% eles mesmos, mas serão como outro ser, outra pessoa completamente. Eu vi estes atletas em uma imagem dupla, uma pessoa fazendo este acto, mas sobreposta à pele como uma holograma. Um leão, um urso, um lobo ou alguma outra besta violenta em pé sobre duas pernas. Os seus rostos tornaram-se como leões, como lobos, e a pessoa contra quem cometeram o ato sexual violento ficou apavorada e temia por sua vida nas mãos destes homens. Eram selvagens e mortais. Quando a vítima saiu da sala mais tarde, muitos deles resolveram que preferiam morrer a contar a alguém o que tinha acontecido com eles. E como aconteceu, como viram um ser humano não se parecer com um ser humano e agir não como um ser humano também. Mesmo onde conversavam e faziam denúncias à polícia, ou amigos e familiares, deixavam de fora estes detalhes. Eles guardavam para si por medo de serem desacreditados ou serem chamados de crazy, loucos. Eu não sei se vocês perceberem bem o que é que estava aqui dizendo, mas isso aqui está dizendo o seguinte. Quando estas pessoas foram atacadas por estes seres, que alguns deles eram como leões, outros como lobos, outros como me diz aqui, alguns eram como lobos, outros como leões, outros como outros animais, ursos, etc. Eles, quando iam dar parte à polícia, eles não diziam que tinham sido atacados por estes seres que não eram seres, com medo de retaliação, com medo de serem rotulados de crazy. Como ainda tem muito para traduzir, eu vou dividir aqui este vídeo ao meio e vocês que não percam então, por favor, a segunda parte. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra, sem margem de dúvidas que estamos vivendo o fim dos tempos, sem margem de dúvida que nós vemos pessoas que não parecem ser pessoas, que não poupem o seu corpo com injeções que eles metem, coisas que eles não têm ideia nenhuma o que é que eles estão pondo no seu corpo. Ninguém imagina o que eles estão pondo no seu corpo. Quem sabe se eles estão se injetando com ADN de gigantes. Porque nós podemos ver que há muitos homens que até metem medo. São monstros, bestas, o corpo deles, etc. Só, meus irmãos, eu vou fazer a segunda parte, não percam. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra e vamos nos preparar porque tempos muito difíceis vão vir.